Olá, meus queridos, tudo bem? Só pra quem não me conhece, eu sou a Bunda Lotus, sou a canalizadora, né, do tabuleiro e também apresento pra vocês aqui a mesa cigana. Então, a mesa cigana foi o meu primeiro trabalho cigano. E assim, depois desse trabalho, foi muito legal, assim, que esse tabuleiro, ele começou a nascer, na verdade ele tem 2 anos, né, que eu tô idealizando esse trabalho do tabuleiro, né. Assim, eu já venho muito conectada, né, com essa energia cigana. É uma das egrégoras de trabalho, assim, que eu me identifico, assim, profundamente. Eu me identifico muito com a egrégora cigana. E, assim, na verdade, foi o dia que foi amor à primeira vista, né? Eu não era espírita, não era desse meio. Eu visitei uma casa de umbanda e tinha umas giras de ciganos, e, assim, eu fiquei completamente encantada. Fiquei muito apaixonada mesmo. Assim, hoje sempre falo, eu sou uma cigana, porque a minha energia ela é muito nessa vibe cigana, eu me identifico muito com o povo cigano. Muito, muito, muito mesmo, assim. Sou completamente apaixonada pelo povo cigano. E aí fiz essa mesa cigana sem ter muito conhecimento do povo cigano, assim, foi tudo muito intuitivo, né? Foi. Hoje, assim, eu não acho que eu tenha grandes conhecimentos do povo cigano, assim, eu busco bastante conhecimento, busco estudar. Mas todos os meus processos, esses trabalhos, né, ciganos, eles foram muito intuitivos, né? Então, assim, por volta de uns 2 anos eu comecei a canalizar umas cartas de um baralho cigano. Depois que eu canalizei a mesa cigana, eu canalizei umas cartas ciganas. Só que eu não sabia como é que ia ser feita, quando ia ser feita. E eu guardei, né, aquelas cartinhas ciganas, né, o esboço, né, daquelas cartinhas e deixei lá, falei, uma hora eu faço esse baralho, não sei quando, né, vou fazer esse baralho. É um baralho de 52 cartas, né, não é o Lenormand, é um outro baralho. A única coisa que eu sabia desse baralho é que ele é um baralho que ele conta, né, a história do povo cigano. Então aqui, eu vou mostrar pra vocês no tabuleiro aqui, que eu botei no tabuleiro. Então aqui, se vocês verem a primeira carta aqui, tem aqui um pezinho de um bebê, né? Que é o nascimento. Que quando a gente pega na história do povo cigano, a gente não sabe onde iniciou, né? Porque eles eram nômades, tudo deles era muito oral, né? Então as tradições são passadas de forma oral, né? Então não tem muitos registros, né? Então aqui vem falando sobre as ervas, aqui representando a justiça, que são os ciganos mais velhos, né? Aqui são a ancestralidade, o pão com vinho, que representa o sagrado, né? E aí, depois eu vou falar sobre as cartinhas, mais especificamente sobre as cartinhas, mas só para vocês entenderem, né, o que significa esse caminho aqui. Na verdade, todos esses elementos aqui é como se contasse, né, uma história do povo cigano. Tá? Então, assim, não sabia como é que eu ia fazer aquilo ali. Quando foi ano passado, em março, eu fiz uma imersão da mesa cigana e teve uma senhorinha, assim, que eu queria muito falar sobre ela. Eu quero muito que, se ela tiver a oportunidade de ela gravar um vídeo, eu quero que ela fale algumas coisas aqui, porque ela foi uma pessoa que foi, assim, grande inspiração para mim. Eu conheci ela quando ela fez a minha imersão. O nome dela é Anete, é uma senhorinha, uma ciganinha, uma chuvane, né? E assim, ela me ensinou muita coisa de povo cigano. Hoje, assim, 90% do que eu sei de povo cigano eu devo muito a ela, porque sempre ela me socorre, eu ligo pra ela, eu quero tirar alguma dúvida, eu quero uma orientação. Porque, como você sabe, povo cigano a gente não tem muito livro pra buscar, né? De outras culturas você vai no livro, povo cigano não tem muita coisa, né? É muito restrito esse conhecimento. Então, sempre quando eu liguei pra ela, ela me socorreu, assim, de diversas vezes. E nesse evento cigano que a gente se conheceu, tivemos uma grande afinidade, uma grande conexão. Ela falou pra mim assim: você vai canalizar um outro trabalho cigano. Quando você já estiver difundindo muita mesa cigana, você vai vir com esse outro trabalho. E foi meu primeiro curso de mesa cigana, né? E eu falei assim: nossa, mas eu nem fiz esse trabalho da mesa cigana, né? Nem difundi, né? E realmente, eu tô indo pro 7º curso da mesa cigana, primeiro curso do tabuleiro, né? Então, 7 é um número bem significativo, né? Quando ela falou aquilo, começou a pipocar algumas informações na minha cabeça, algumas imagens. Só que assim, como a gente trabalha com o povo cigano, eu sempre falo que é tenso trabalhar com o povo cigano, porque assim, não vem nada fácil, gente. Sempre as coisas vêm muito no tempo deles, né? Então, tem coisas que são processos longos, né? Então, eu idealizei esse caminho. Eu sabia que tinha uns espaços, e aí eu não sabia o que colocar, ficou em branco esses espaços. Eu queria muito, né? Até quem tem, não sei quem foi, acho, mas algumas pessoas me falaram que assim, você tem uma cigana árabe, né? Porque o que a gente deu foi uma árabe, na verdade foi um cigano ruão. A gente tá vendo aqui metade, aqui, se vocês olharem, representa os ciganos árabes, né? E essa parte de cima aqui representa os ciganos orientais, tá vendo aqui? Porque é bem a cara deles. Então eu sabia, a única coisa que eu sabia desse tabuleiro é que seria essas cartas eu já tinha recebido há muito tempo, né? Eu sabia desses espaços que tá aqui, ó, com esse arco-íris aqui, ó, tá vendo? Tem uns arco-íris, se vocês olharem no tabuleiro, tem vários arco-íris aqui, tem aqui, né?
Eu não sabia o que seria isso. E assim, eu fiz o desenho, aí a gente foi. Eu tentei colocar, retratar dentro do tabuleiro. Aqui a gente tem uma cigana jogando cartas. Eu tentei colocar bem antigo, porque antigamente cigano não tem luxo, né? Às vezes a gente fica naquela, cigano gosta de ouro, gosta daquilo, não é. Porque era um povo nômade que vivia pelos acampamentos. Então não existe esse luxo todo. Então eu tentei retratar, né, a realidade. Então a gente tem aqui uma ciganinha jogando cartas. Aqui a gente tem um altar cigano, tá vendo? Assim, bem simplesinho. Eu coloquei Santa Sara aqui também. Coloquei Nossa Senhora Aparecida, porque o povo cigano tem grande devoção à Nossa Senhora Aparecida. E coloquei o rio, né, da Nossa Senhora Aparecida. Coloquei aqui as crianças. Não, as crianças não. Uma fogueira cigana com bastante alegria, né? Que é uma coisa que representa eles. Coloquei aqui uma cigana curandeira aqui fazendo esse trabalho com as ervas. Aqui é um portal, que depois eu vou estar explicando como é que a gente abre esse portal aqui. Então tem um portal aqui. Coloquei uma carruagem cigana e coloquei o cigano Juan, né? Porque quem me deu esse tabuleiro aqui foi o cigano Juan. Depois de muito tempo que eu descobri que foi ele que me deu. E foi até interessante porque, assim, uma das coisas que eu sabia desse trabalho é que ele teria 2 portais. Desde o princípio veio muito forte que ele teria 2 portais. E depois eu descobri que o único cigano que abre 2 portais, que abre o portal ibérico e o portal árabe, é o cigano Juan. Então foi bem interessante porque, assim, eu não sabia de nada disso, gente. Eu juro que eu não tinha esse conhecimento. Foi uma coisa que veio depois que já estava tudo pronto. Eu falei, nossa, que bom, pelo menos eu tô no caminho certo, né? Porque quando você faz um curso, estuda, você vai ali, você busca aquela pessoa que te deu uma referência. Mas no meu caso, não. Como vem tudo recebido, né? Eu fico tentando, né, buscar para poder para fazer sentido, né, as coisas. Enfim, então sempre é muito desafiador. Mas assim, tô muito feliz com esse trabalho aqui. Então, deixa eu explicar para vocês. Aqui eu tenho um altar os ciganos árabes, então aqui por isso que tem aqui, ó, os ciganos árabes, tem aqui pirâmide, tem aquelas imagens egípcias, né? Porque uma das minhas ciganas também é egípcia, então por isso tem a cigana coberta. Aqui a gente tem um outro portal, né, que é o portal árabe. Aqui eu coloquei um sol, porque eu queria colocar o sol e queria colocar as estrelas, né? Então eu coloquei uma lua aqui do lado, né, à noite, e de dia o sol. Aqui eu coloquei os ciganos mercadores, porque os ciganos ainda mais os árabes, eles têm muito essa coisa da negociação, né? Então eu queria... Essas imagens aqui, na verdade, elas são só um ancoramento mesmo da energia, né? Pra gente se conectar mais, né, com essa energia. Então eu coloquei aqui um deserto, coloquei um oásis, coloquei aqui os ciganos, né, na fogueira. Vocês vão ver que aquela fogueira, essa fogueira aqui, de cima, tá uma alegria, né? Tá uma festa. E aqui eu coloquei uma coisa que eu lembrei que um cigano falou pra mim, que ele... pra mim não, ele falou pra todo mundo. Eu tava numa tiçara cigana, ele era um cigano ferrão, ele é um cigano árabe. E ele contou que muitas das vezes os ciganos do deserto, eles não tinham nem o que comer, eles não tinham água, eles não estavam lá no meio do deserto, assim, partindo para algum lugar, não tinham o que comer, não tinham o que beber. Então a única coisa que eles tinham era a fogueira. Faziam aquele fogo, invocavam as salamandras na esperança de poder melhorar aquilo ali. Então eu queria colocar uma fogueira que representasse esse momento aqui, porque aquilo me tocou muito. Tem muito tempo que eu ouvi aquilo. E assim, eu achei aquilo muito forte, então eu tentei representar essa imagem aqui nesse tabuleiro. Coloquei aqui uma dançarina árabe com a cobra, porque também é um aspecto, né, da cultura árabe. O que mais aqui? Então é isso aqui, né? A gente fechou aqui o nosso tabuleiro na parte de baixo. E aí foi muito, muito engraçado, gente, porque assim, a menina que desenhou esse trabalho aqui, ela fez pra mim, né, o tabuleiro. E depois, assim, eu deixei parado porque eu falei assim, eu não sei o que eu coloco nesses espaços, né? Eu pensei em colocar geometria sagrada, mas depois eu falei, não é. Pensei que era mensagens, eu falei assim, meu Deus, não é mensagens, e agora? O que eu faço? Até tem, aliás, tem até algumas mensagens que vieram, mas eu sabia que nem tudo eram... Tem algumas mensagens sim. Tem aqui a mensagenzinha no início, quando a gente inicia. Ó, viajante, aqui começa a sua jornada. Tem aqui uma mensagem. Arriba, apenas siga o caminho. Tem outra aqui, ó, viajante. Já refletiste a sua jornada? Tem outra aqui. Andaste no caminho correto? O caminho do meio? Seguindo aqui pra cima, tem outra. A distância é curta, mas o caminho é longo. Ó, viajante, qual o teu caminho? Deixa eu ver aqui, mais outra mensagem aqui. Se chegaste até aqui, já conhece teus limites e teus potenciais. A vida é feita de ciclos. Observe a lua e verás que sós como ela. E aqui, o início e o fim estão por toda a parte do caminho. Então, vieram essas mensagens, mas tinha esses espaços aqui que eu não sabia de jeito nenhum o que eram.
E aí o tabuleiro ficou lá parado, tipo, vários meses parados, até que a menina que faz a arte me procurou, porque assim, ela é uma pessoa que já faz vários trabalhos meus, fez a mesa cigana, vários trabalhos que eu canalizei, ela faz, então assim, ela gosta muito, ela curte trabalhar esses trabalhos, fazer esses trabalhos mediúnicos, né? E aí ela me procurou, mano, tá na hora da gente terminar isso aí. E aí, assim, eu fiquei ali e veio, né? Que era pra trabalhar com os arquétipos, então aqui, vou pegar aqui pra vocês verem. Eu senti de trabalhar com os arcanos do tarô. Porque assim, os arcanos do tarô, eles são emanações divinas, né? Então, o caminho, né, da jornada do mago ao louco, né, somos nós, né? Nós fazemos esse caminho o tempo inteiro, né? Do mago ao louco, né? A gente cumpre essa jornada do tarô. Então, essas 22 emanações são 22 arquétipos que nós manifestamos, né? Então, eu sempre soube que tinha umas cartinhas, eu não sabia como que era, depois me veio, né, do tarô. Então, a gente, vamos trabalhar como? A gente vai trabalhar com o arquétipo, a gente vai pegar um arquétipo, né, e esses arco-íris, já quando você muda o arquétipo, a gente vai pegar um arquétipo, que ele pode sair assim ou pode sair assim, né, vai depender na hora que a gente embaralhar como é que vai sair. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, vamos supor, deixa eu pegar aqui um arquétipo aqui. O mago, o arquétipo do mago, né? Ele é um arquétipo aqui de comunicação, ele domina os 4 elementos, ele consegue manipular, ele faz o que ele quer. Mas também vamos pensar no mago aqui no negativo, ele pode ser um ilusionista, que ele pode iludir as pessoas, ele pode manipular, ele pode usar essa comunicação pro lado negativo, né? Então, a gente vai tentar entender, se tá no negativo, vamos curar, porque assim, a gente pode estar vibrando nessa vida alguma característica negativa, a gente pode trazer de vidas passadas alguma característica ainda que tá manifestando na gente ainda, ou mesmo, eu não consigo, porque o mago ele tem os 4 elementos. Nós possuímos o poder dos 4 elementos. Mas será que eu tenho consciência que eu tenho esse poder todo? Será que eu consigo me comunicar? Eu consigo ter um novo início na minha vida, né? Então, é isso que a jornada vai trazer pra gente. E esse nome, né? Jornada do Viajante Cigano. Porque essa jornada é a jornada da vida, né? Então, aqui você vai jogar o dadinho pra você ir percorrer todo esse caminho, né? Chegar no final, né? E aí vai vendo aqui as casinhas que você vai caindo, cada casa é uma mensagem. E quando a gente muda de arquétipo, significa que já curou, né, aquilo que tinha que curar com aquele arquétipo, e você vai partir para outro arquétipo, escolher um outro arquétipo para tratar. E também, gente, tem uma outra coisa aqui, que é até o bendito dos sólidos, né, que eu falei que tá com problema no correio que não chegou ainda. Os sólidos são o seguinte, são cristais, antes de mais nada, né, são cristais em formatos de geometria sagrada.